Recentemente, John Cena finalmente conquistou o recorde de títulos mundiais. Ganhou 16 vezes, empatando com o lendário Ric Flair. Bom, nesse vídeo eu quero fazer meio que uma retrospectiva da evolução de John Cena nos últimos anos, né? Antes de ele se tornar 16 vezes campeão mundial, por tudo que ele passou, por tudo que ele construiu, por todos os talentos que ele levou, por todos os bons combates que ele conseguiu fazer. Então vamos lá, eu quero começar lá no Money in the Bank de 2014, né? Daniel Bryan havia se lesionado e precisávamos de um novo campeão mundial. Então o John Cena se candidatou ali como um dos participantes de uma ladder match, onde outros 5 participaram da disputa pelo título mundial no evento principal. E ele conseguiu vencer, ganhando então 15 vezes o título mundial, faltando apenas um para empatar com o Ric Flair, né? Bom, e aí ele lutou então no SummerSlam contra o Brock Lesnar. Bom, nessa luta eu acreditava que haveria o cash-in no meio dessa luta, e não da forma como aconteceu na WrestleMania 31 depois, mas eu achava que o Seth Rollins, que na época era Mr. Money in the Bank, iria terminar a luta por desqualificação, fazer cash-in em cima de John Cena e se tornar o campeão, né? Eu não acreditava que o Brock Lesnar seria campeão mundial porque ele era um part-timer. Eu não sabia se a WWE queria apostar nisso, ainda mais numa época daquela do ano. Geralmente part-timers ganham mais perto da WrestleMania para perderem lá. O que não aconteceu. Na verdade, foi uma luta que surpreendeu a todos. Brock Lesnar, que naquele ano já havia quebrado a streak de Undertaker, ganhou também de John Cena o título mundial em uma luta onde ele simplesmente esquachou John Cena, fazendo com que o público presente ficasse chocado com o massacre que foi a luta. Foram 16 suplex para cima de John Cena e ainda conquistando o título mundial. A revanche seria no Night of Champions. Aí lá sim eu acreditava que poderia então ocorrer o cash-in, já que eu não acreditava que o Brock Lesnar part-timer conseguiria seguir como campeão. E até aconteceu isso. No meio da luta, Seth Rollins aparece quando o John Cena estava em vantagem e tenta fazer o cash-in, terminando a luta por desqualificação. Não deu muito certo porque John Cena impediu que Seth Rollins fizesse cash-in, mas Brock Lesnar seguiu como campeão mundial, para minha surpresa. Daí John Cena vai ter um combate no Hell in a Cell contra Randy Orton, um dos membros da autoridade na época. O vencedor seria o desafiante número 1 de Brock Lesnar. Não se sabia ainda qual seria o pay-per-view que Brock Lesnar defenderia, mas tinha que ser decidido então o desafiante número 1. A vitória foi de John Cena. Todo ano tem que ter um combate de John Cena e Randy Orton, e não foi novidade eles fazerem lá também. O combate foi até que bom e o John Cena saiu como vencedor, mas então ainda não era o momento de enfrentar Brock Lesnar. Então nesse intervalo, John Cena resolve desafiar a autoridade da WWE. Na época, ela era composta por Seth Rollins, Ratinho, Jararaca, Randy Orton e Kane. Depois, o Randy Orton vai ter uma briga com a autoridade e sair dela lesionado. E aí, o John Cena então desafia a autoridade para um combate no Survivor Series, um combate de times. Ele reuniria 5 participantes contra 5 participantes da autoridade. O time vencedor, então, teria os seus benefícios. No caso, o time de John Cena, se perdesse, todos estariam demitidos, exceto John Cena. E se o time de John Cena perdesse, aconteceria isso. Se o time de John Cena vencesse, a autoridade teria que sair da WWE. Esse combate já fiz uma análise em um vídeo específico, você pode procurar aí no canal. Eu não vou detalhar tanto, mas o fato é que o time de John Cena milagrosamente consegue vencer. Daí então a autoridade some e aí os caras que eram mais beneficiados dela, principalmente Seth Rollins, acabam sendo prejudicados sem ter essa ajuda. E aí então é marcado um combate de John Cena contra Seth Rollins no TLC. Se John Cena perdesse, não seria mais o desafiante de Brock Lesnar no Royal Rumble. Sim, já era definido então o pay-per-view onde John Cena lutaria com Brock Lesnar. Um combate interessante onde inclusive ele acabou com um final controverso, onde os dois caem em cima das mesas, porque era um combate de mesas, e aí os dois saem como vencedor. O combate tem que ser reiniciado, e quando ele é reiniciado, até aparece Big Show para tentar ajudar Seth Rollins, mas depois aparece também Roman Reigns retornando e atacando Seth Rollins, Big Show, e o John Cena consegue vencer o combate e seguir como desafiante para o Royal Rumble contra Brock Lesnar pelo título mundial. Na época, vale lembrar que o título mundial era unificado. E bom, o Seth Rollins, ele ainda por cima, durante alguns Raws,
segue ali de alguma forma tentando trazer a autoridade de volta e ele tem uma ideia. Em um momento ele traz Edge e Christian, o Edge que tinha um problema no pescoço, né, uma lesão no pescoço que fez inclusive ele ter que se aposentar. Ele vai, pega o Edge e ameaça quebrar o pescoço dele caso o John Cena não traga a autoridade de volta. Vale lembrar que o único que poderia fazer isso é o próprio John Cena mesmo. O John Cena tinha que dizer que a autoridade estava de volta para que a mesma voltasse. E aí o John Cena, por dó do Edge, acaba aqui pedindo isso e a autoridade volta então ao poder. E aí quando a autoridade volta, ela ainda define que o Seth Rollins também participará do combate do Royal Rumble contra Brock Lesnar pelo título mundial. E um combate sensacional, um combate ótimo, um combate incrível, um dos melhores combates ali que o Brock Lesnar teve em seu reinado. Seth Rollins contra Brock Lesnar contra John Cena foi um excelente combate com a vitória de Brock Lesnar. E aí então John Cena não conseguiu se tornar campeão mundial de novo. E qual seria o rumo de John Cena? A gente descobriu no próprio Royal Rumble, quando ele estava tendo uma entrevista, foi interrompido pelo Rusev, os dois se encararam e iam para a briga. O combate então ficou marcado para o Fastlane. E no Fastlane ele começou perdendo para o Rusev, tomou o Ecolay depois de tomar um golpe baixo sem o juizão ver e perdeu a luta. Mas a revanche ficou marcada então para o WrestleMania 31, valendo o título americano pertencia na época ao Rusev. A vitória foi de John Cena depois de um combate equilibrado, onde o John Cena inclusive apresentou alguns moves novos em seu arsenal e se tornou campeão americano, ou seja, ficou longe da rota do título mundial ali para ficar como campeão americano. E aí eles tiveram outras revanches, a revanche aconteceu tanto no Extreme Rules como no Payback, as duas foram vitórias de John Cena, tanto num combate de correntes como num combate final chamado I Quit, ou seja, eu desisto. Claro, tinha que terminar dessa forma, o John Cena não ia perder, sendo que o lema dele é nunca desistir, e o fim da rivalidade, né? Durante esse reinado do John Cena, ele também tem uma coisa que foi incrível, que eram os desafios abertos, né? O Open Challenger, onde ele deixava um desafio aberto para qualquer um que quisesse disputar o seu título americano ali mesmo no Raw. E aí haviam diversas disputas de título americano. A mais destaque foi a de Kevin Owens, onde ele era campeão do NXT na época, né? Recém-chegado no NXT. E ele desafia John Cena para um combate de campeão contra campeão no Eliminate Chamber. E ele vence John Cena, surpreende o mundo, choca o mundo e consegue bater John Cena naquele Eliminate Chamber, iniciando então uma rivalidade entre os dois. Houve uma revanche do Money in the Bank e dessa vez, claro, o John Cena tem que vencer uma, como em todas as suas rivalidades, e ele consegue bater então Kevin Owens no Money in the Bank. Ele até cumprimenta o Kevin Owens naquele Money in the Bank, mas o Kevin Owens não aceita muito, ataca o John Cena e termina por cima, né? E aí um combate final entre eles aconteceria no Battleground daquele ano, John Cena vs Kevin Owens, outro bom combate, mas dessa vez vitória de John Cena, com o STF fazendo Kevin Owens dar tap out. Bom, então quem pararia então esse reinado de John Cena com o título americano? E aí surge então Seth Rollins, né? E um combate dos dois então foi agendado para o SummerSlam, valendo o título mundial e o título americano, né? Será então que o John Cena conseguiria chegar no recorde de Ric Flair em um feito sensacional ao conquistar inclusive o título americano ao mesmo tempo? Será que ele seria o primeiro na história a fazer isso, ganhando dois recordes ao mesmo tempo? E aí, o que eu achava que ia acontecer nesse combate é que aconteceria algum tipo de desqualificação. O Sheamus, que era Mr. Money in the Bank na época, faria algum tipo de cashinha ali. Eu achava que rolaria algo do tipo, né? Pra tanto o Seth Rollins como o John Cena seguirem como campeões. Mas não! O Seth Rollins, com a ajuda de nada mais nada menos de Jon Stewart, conseguiu se tornar campeão americano e campeão mundial ao mesmo tempo, sendo o primeiro na história. Mas a rivalidade não pararia por aí, e o John Cena depois faz uma aliança com Sting, que queria o título mundial de Seth Rollins, enquanto o John Cena queria o título americano de Seth Rollins, e os dois então lutariam com o próprio Seth Rollins no Night of Champions. Um combate no Night of Champions, onde o John Cena consegue recuperar o seu título americano contra Seth Rollins e se tornar campeão mundial novamente. E aí no Hell in a Cell, o John Cena, que estava seguindo vários desafios abertos, eu acho que ele já tinha zerado o Raw todo, faria mais um desafio aberto no Hell in a Cell. E aí retorna nada mais nada menos que Alberto Del Rio, né? O Alberto Del Rio retornou, aceitou o desafio aberto e ganhou do John Cena limpo, surpreendendo a todos, né? E seguiu lá como campeão americano. Nisso o John Cena vai ter um contratempo ali, apresentando alguns programas fora da WWE. E quando ele retorna, ele acaba se lesionando e tendo que operar. Essa lesão foi tão séria que ele teve que ficar fora da WrestleMania, né?
Depois da WrestleMania, inclusive lá na WrestleMania ele faz uma participação junto com o The Rock, lá no segmento onde ele salva o The Rock de ser atacado pela White Family, mas nada demais. E aí depois de um tempo ele retorna então à WWE, onde quando ele retorna ele dá um recado falando que todos da nova era precisam ali passar por ele primeiro e tal. E ele é interrompido por nada mais nada menos que AJ Styles, que havia debutado naquele mesmo ano no roster, né? O AJ Styles vai lá, cumprimenta o John Cena, fala que esperou muito tempo por esse momento. E aí depois ele ataca o John Cena junto com a ajuda de Cal Anderson e Luke Gallows, o The Club, fazendo então sua heel turn pra cima de John Cena, que já retornava sendo atacado pelo Fenomenal. Um combate no Money in the Bank foi marcado entre os dois, muitos estavam ansiosos para ver o que fariam os dois, né? Um dos grandes nomes ali da TNA, da NJPW, contra um dos grandes nomes da WWE. Um combate que eu achei razoável, faltou muita coisa e acabou com um final controverso, onde o The Club ajudou o AJ Styles a vencer o combate, né? Mas não pararia por aí, eles ainda tiveram outro combate no Battleground, junto com o The Club e junto com o Enzo Amore e o Big Cass, um combate de tags. E o time do John Cena, junto com Enzo e Big Cass, conseguiu vencer o The Club junto com AJ Styles. E não pararia por aí, o John Cena ainda desafiaria o AJ Styles para o SummerSlam em mais um combate. E esse combate foi o combate do ano de 2016, um dos melhores com certeza. E a vitória foi de AJ Styles, depois de resistir a muitos finishers do John Cena, surpreendentemente, e chocando a todos. Nisso, o John Cena fica um período fora, retorna mais pra frente, luta com o AJ Styles de novo no No Mercy, valendo o título mundial. E lá então, o John Cena novamente, surpreendentemente, perde para o AJ. Eu esperava que o AJ Styles seria como campeão, mas eu achava que o cara a ser finalizado seria o Dean Ambrose, que também estava nessa luta. Mas não aconteceu. O John Cena tomou uma cadeirada e perdeu para o AJ novamente, né? Mas o combate final ficou então para o Royal Rumble, né? O John Cena não desistia mais nem a pau, queria mais uma title shot e conseguiu ela, ganhando dessa vez finalmente do AJ Styles e batendo o recorde do Ric Flair 16 vezes como campeão, empatando no caso, né? E ele perdeu rapidamente já no Eliminate Chamber, uma Eliminate Chamber match onde o Bray Wyatt se tornou campeão mundial. E agora fica a dúvida no ar, o que fará John Cena na WrestleMania? Será que ele conseguirá uma chance pelo título mundial? Será que ele se tornará 17 vezes campeão mundial, ultrapassando o recorde do Ric Flair no grande evento? Ou será que ele terá outro caminho pela frente? Comenta aí o que você acha que John Cena fará na WrestleMania, comenta sobre essa caminhada que ele teve. Eu tenho que elogiar o John Cena, ele nesses últimos anos vem fazendo ótimos combates, deu uma grande moral para o título americano, fez boas rivalidades. E que vamos ver o que vem pela frente aí. Eu não tenho ideia do que ele vai fazer nessa WrestleMania. Eu só espero que ele faça algo grande, porque pelos últimos anos ele vem merecendo. É isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreva no canal se você não é inscrito. Um abraço, até a próxima aí. Fui!